da loja Rosa Cruz de Lisboa. Inserido nas atividades culturais aqui da nossa loja, vamos dar início à terceira sessão do segundo ciclo de palestras das artes da Misteriosofia. Vou agora fazer uma pequenina apresentação da nossa ordem. A antiga e mística Ordem Rosa Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A AMOR que visa também perpetuar, desenvolver e transmitir conhecimentos sobre o ser humano, o universo e a vida, colaborando na evolução da humanidade para níveis superiores de consciência, de modo que se possa viver cada vez melhor e evoluir cada vez mais individual e socialmente. A AMORC oferece aos seus membros um programa de estudo individual a ser realizado no próprio lar, que visa desenvolver a iniciativa, a intuição, a concentração, a capacidade para relaxar, o uso do poder positivo da mente, a possibilidade de uma vida mais equilibrada, saudável e produtiva, rica em amor e espiritualidade. Resumindo, o grande objetivo dos Rosa Cruzes tem sido sempre evoluir e ajudar a humanidade a evoluir ao mais alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a todos os seres viventes. Passo agora a palavra ao Dr. Pedro Martins. Antes de mais, agradecer a todos a vossa presença, agradecer à AMOR por nos acolher muito oportunamente nesta sua casa e por colaborar connosco na realização deste segundo ciclo das artes da Misteriosofia. Este ano, um programa especialmente destinado a evocar António Telmo no ano em que se comemoram os 90 anos do seu nascimento, também 40 anos da edição do seu livro mais célebre, A História Secreta de Portugal, e os 20 anos, por coincidência, do Horóscopo Portugal, que é uma ampliação, uma versão ampliada da História Secreta. Quero agradecer particularmente aos nossos dois oradores de hoje, o Paulo Jorge Brito Abreu e a Risoleta Pinto Pedro. A Risoleta já esteve aqui como oradora na anterior sessão, está hoje novamente, porque tivemos que fazer alguns ajustamentos no programa. Isto é um programa ainda, de certo modo, bem aberto. Não há nunca um programa definitivo quando as coisas dependem dos homens. E quero agradecer ao Paulo Jorge Brito Abreu também a disponibilidade de terem antecipado para hoje a sua participação neste ciclo. O Paulo Jorge Brito Abreu é poeta e ensaísta, é um amigo do António Telmo de há décadas. Vai-nos hoje falar sobre António Telmo, os nomes e os números, a partir, creio que, de um texto que provavelmente irá desenvolver. Foi já publicado na página do projeto António Telmo de Viola, que é mesmo. E a Risoleta vai-nos falar sobre as páginas autobiográficas de António Telmo, e creio que dentro das páginas autobiográficas, ainda mais especificamente, de um livro que esteve em édito até há 2 anos e que é organizado conjecturalmente, que é a Autobiografia Sobrenatural. Eu iria então dar a palavra ao Paulo Jorge, agradecendo-lhe mais uma vez um texto chamado António Telmo, os números, os nomes e os números. Tem-me epígrafe de autoria de Empédocles, do pré-socrático Empédocles, que reza assim: dividindo bem o logos, distribuindo o bem pelas duas entranhas. Empédocles. Primeira parte. Seguindo e segundo Santelmo, António Telmo, eis aqui e eis agora as conjuminações do neopitagórico.
pois cada nome é um número e cada número é um número. Abeiramos em sacral, sagrado esquiço da simbologia da súmula que nos dá o velho Pitágoras. António Telmo, ou então o Tomé Natanael, António Telmo na Ágora, o Álvaro Pítico. E aqui surge dessa arte a pergunta: qual o escopo e qual a escola deste nosso batelã? E em crítica acribia, eis o repórter a resposta. Adentro do culto e cultura portuguesa, adonar os hebraicos ao livro de Todd. Quero dizer e aduzir, enlaçar a cabala com a letra de Hermes. Filho de Júpiter e Maia, o deus Hermes, o Mercúrio, o Hermes Trismegisto, o deus que aos homens deu as palavras, as letras, os nomes e os números. E é que a serpente mercurial, ela é superna e superior ao cifrão comercial. Era a música, o museu e o templo das musas, unindo entanto e ligando o céu com a terra, eis o seu mágico ou ático laboratório. Queremos acertar aqui a hermética hermenêutica, o labor inicial, iniciante o oratório. Se tudo é uno, portanto, então tudo está em tudo. De a cabala ao saber que importa desvelar. As letras ativas como o sol e as estrelas. Pois na fonte cabalina, em Cavaleiros do Amor, foi de acordo com as letras que o mundo foi criado. E qual era o que o autor, António Telmo, é por isso o fogo de Santelmo, filosofa os perignem para as esquinas da alquimia. E se ele era essa arte o filho da viúva, ele é, outro sim, o Tomé Natanael, elaborando e operando na arqueologia do ser, tomando a Bíblia sobretudo como a prosódia e pois ofício, o exercício das metáforas e assumo-nos o nome da palavra perdida da hermética Irmandade dos Amigos da Luz, fazendo, como vimos do poeta, um batelã, que o acrobata, politiqueiro ou saltimbanco é a lâmina-prima do tarô de Marselha. O iniciado ou o mago, aquele que com a língua, aquele que se dedica aos jogos malabares. Como estagou que o poeta era sempre um prestidigitador. Aquele que no jogo é iludido da mente, aquele que transmuta a verdade em mentira e a mentira em verdade, o cultor, o místico e mistificador. A arte poética, dedicado formalmente ao Álvaro Ribeiro, data, portanto, de 1963 e é o líder primeiro do nosso criacionista. Elaborado nas Safiró, na arte das cifras ou safiras dessa arte. E não remembras, ó Ludor, as férias, feiros, parmenidiano? Para bem ser aprendida e desse modo compreendida, uses bem que esta lira, já escrita em Shekinah, seja tomada como estética e poética filosofia, um pouco como fazia, professando e preferindo Agostinho Maldonado nos anos 70, imitando com Prava, falante e aflante, o fraz leão hebreu, o médico e filósofo Judá Abravanel, ou em tópicos e tropos camonianos, adorando o Deus menino por cuja potestade os deuses descem à terra e os homens sobem ao céu. Considerando por isso mesmo e siderando as três mais claras e proclaras expressões do cristismo em terras de Luso, são o Mosteiro da Sá de Santa Maria de Belém, os Lusíadas da Luz e o Palácio de São Paulo do Teixeira de Pascoais. Bem longe e distante, bem longe de veras, da feira de vaidades que é o mundo literário portugalaico, pois importa em Shekinah, importa aquilo preferir. Se o Bétilo Onfalos, se o Bétilo na Pítia clama por Bet, a casa de Deus, ou Betel, se tornou cristiana em Betleém, em Belém ou na casa do pão. Que inicial da palavra Baruch, bendito seja ele, a letra Bet é o começo de Bereshit, ou no princípio, a primeira palavra do Antigo Testamento, ou especulando em estupor e estupefacto, em demanda ou na questa de um sófico centro, o ministério mais alto do magistério de Portugal, ele é ser um construtor das catedrais, não já no fundo e fundamento,
mas em preste firmamento, ou dizendo e aduzindo, provocava os outros. Em frutífera Efratá, o antigo, avito nome da cidade de Betel, foi a Lusa-gente, ou gente lusitana. Sempre aliando a casa de Deus, sempre aliando, ligando a terra com o céu. Amai o Pater, afinal, de tal modo que acertaremos, se a terra é fértil de facto e se chove de veras, ora urge que os magos já voltem a Belém. Trataremos aqui do gênio poético do mundo ocidental. Não é da Sartre António Telmo ciência fácil e fútil, pois ao falarmos do tarô, falaremos da Torá, e proferido nós o naib ou naib, professamos nós ora o vidente e o nabi, pois consequente à expulsão dos judeus da antiga Espanha, a diáspora sefardita difundiu e defendeu o alado Liber Mundi. E ora basta, e ora bonda, pois nomina numina diremos nós ora. Foi nada António Telmo, em Almeida, a 2 de maio de 1927, e significa o nome António, valoroso ou valioso. A abrir sua persona, corresponde à letra A, ao Aleph das patriarcas, e significa esse Aleph o touro, o signo precisamente do nosso querido filósofo. E se o chifre do touro é o crescente lunar, simboliza a Aleph a lua em sua prima semana. Se Vênus tem seu domicílio noturno no signo de touro, a lua está nele em altar exaltação. E sabe-se na simbologia que o touro, ou bovino, representa aos deuses celestes nas religiões e nos cultos indo-mediterrâneos. O Taurus é símbolo da força e potência criadoras. Ele apresenta, ou reapresenta, as forças elementares do sexo e do sangue. Pois a partir na história do 3º milénio antes de Cristo, o touro era o deus El, sob a forma formal da estatueta de bronze. Fixada na ponta do pau ou de uma vara, essa estátua é similar à do feraz bezerro de ouro. Ou para aplicarmos aqui a cabala fonética, o centauro dos gnósticos era a cruz dessa arte e o tal dos patriarcas. E queremos ir até ao hino da ciência de Pitágoras. A cabala é a fluorescência da linguagem dos pássaros. Que o poeta é a chave, o poeta é qual a ave que as portas nos abre. Pois seguindo e segundo o nosso livro de Dote, nasceu António Telmo sob o touro, cognato e segundo decanato. Quer isso indicar, indiciar, assinalar um homem com um cinto e com uma chave na mão direita, a dignidade, a nobreza, o poder e o domínio. O domínio e o poder, afinal, de uma arte real. Já o A de que falámos atrás significa a independência, a curiosidade e a coragem, e o poder iniciando de comando, iniciativa. E na primeira consoante do nome de António, tipifica o nosso N, a imaginação, criatividade e o cunho inspirador, que o nascido ao fim no dia 2 é qual a harmónica persona. Ele é sensível, emotivo e não gosta das discórdias. Fortemente afetuoso, ele ama as musas, a dança e o ritmo em geral. Pois importante e marcante é o facto seguinte: nos primeiros dias de maio, concelebra o povo luso a festa das Maias, as Maias promotoras das artes maioutas. Se dedica ao mês de maio a Vulcano Apolo consorciado com a Maia mulher. Se o maior é o magno e, portanto, o maioral, bem magister e mágica é a nossa majestade. E qual o magistério? Se nascer no 5º mês dá origem lilial a uma certa instabilidade, 1927 agora é como segue. O 1 mais 9 mais 2 mais 7 igual a 19. E 1 mais 9 igual a 10. E 1 mais 0 igual a 1. É o signo da palingente, reencarnação e da nova renascença. Ela plasma e ela marca a senectude do sénior. O arcano do sol iluminando, alumiando o ministério ministerial. Ratificando inicial e retificando no Dharma, indicaremos em Telmo, 2 mais 5 igual a 7, é o número de veras das artes liberais e dos dias da semana. Se isso é sagrado, o secreto e o segredo,
É vista aqui a sabatina, qual a messe e a missão. Professoral a missão dos poetas meiutas. De hora sus, avante, e mais ânimo e alma para a nossa viagem. Pois somando agora os dígitos, eis a safra e pois a cifra do prestidigitador. 2 mais 5 mais 1 mais 9 mais 2 mais 7 igual a 26. E 1927 mais 7 igual a 1934. E concluindo no conto, 1 mais 9 mais 3 mais 4 igual a 17, o arcano e arcaico da estética estrela. Quer num, quer noutro caso, para o filósofo António Telmo, o 8 é dessa arte o número da vida. Ocutejando aqui a causa com António de Macedo. Foi nado e nascido o homónimo do Telmo a 5 de julho de 1931. E 1931 mais 5 mais 7 igual a 1931 mais 12, que é igual a 1943. E 1 mais 9 mais 4 mais 3 igual a 17. E como só aqui dizer-se, voam juntas e conjuntas as aves liliais da mesma plumagem. Para António Telmo Carvalho Vitorino, o 8 é, portanto, o número do destino, e é a força da justiça, e a estrela está com ele em correlação. Simboliza a leve escata, a rosa dos ventos e a liderança, a autoridade do autor e o poder material. São as provas, desafios e a transmutação, e a verve da cabala, e acaba como símbolo da pedra e do cubo. Mas característica e caráter da estética estrela é o perspectivismo, professor e o espírito visionário, a imaginação dos magistas, a imagem aplicada à poética razão, pois liberta ou librada dos instintos e pulsões, realiza-se a estrela na estesia da esperança e no fogo do espírito, por a poesia, afinal, como a cura visionada e o estado de graça, e sendo vista a psicologia como a fala da alma e a fonte cabalina. E eis a luz e a lira, eis a Lexio, lição do Álvaro Ribeiro. Por limitações na lida de espaço, terminaremos ora, não sem antes indicarmos, sinaleiro e assinalarmos o número pessoal ou de personalidade de António Telmo Carvalho Vitorino. Ele é dessa arte 22. Ele é nova, luminosa, é chamado número mestre. Significativa, apelativa, oblativa ou coincidência. É o número do destino de Sigmund Freud, o frutuoso, do destino é um lume em vida sana, de António Manuel Couto Viana. Primário máximo Torcim, 19 mais 9 mais 1956, igual a 1984, e 1 mais 9 mais 8 mais 4 igual a 22. São 22 os capítulos do Frase Apocalipse, 22 as letras do alfabeto hebraico e 22 argonautas e em conteúdo os arcanos maiores do livro do mundo. Eis a cifra, o sefiró, do grande apostolado, do gênio engenhoso e construtor de catedrais. Ele é Nabi, o visionário, e labora liberal para toda a humanidade. Por isso aduziremos, mensurando a mente nossa, vamos todos com Telmo até ao novo tabernáculo, ou vamos, ora, simplesmente aprender a dançar. Boa noite. Eu tinha-me proposto falar sobre as páginas autobiográficas, porque não tinha a certeza se teria tempo para preparar algo de novo para hoje, visto que não estava previsto. De qualquer modo, é um privilégio, uma alegria ter tido, a vida ter-me proporcionado esta oportunidade de falar segunda vez aqui neste espaço, que nem classifico, porque é um espaço que sinto muito dentro e sem palavras. E consegui, como o Pedro explicou, o terceiro volume da obra completa do António Telmo tem uma primeira parte que são estudos sobre Camões, concretamente sobre os Lusíadas. Depois tem uma segunda parte que são as páginas autobiográficas e uma terceira parte que é a autobiografia sobrenatural. E quando foi do lançamento do livro, eu debrucei-me mais sobre as páginas autobiográficas, portanto tinha isso preparado e um PowerPoint.
mas desta vez tentei debruçar-me sobre a autobiografia e sobrenatural e consegui, de maneira que é inédito o que trago aqui hoje, tal como eu desejava. Então, já vai sendo um bocadinho hábito ou mania minha, não sei, dar vários títulos aos textos, de maneira que, à medida que ia escrevendo este texto, outros títulos me foram surgindo e então os vários títulos são Autobiografia e Sobrenatural, naturalmente. Depois, o último que me apareceu e que eu pus em segundo lugar foi Oculto, Ética e Estilo. No fundo, isto aponta para tópicos que vão sendo desenvolvidos. Outro título que poderia ter este texto é O Oculto, segundo António Telmo, ou A Descontinuidade dos Milagres. Um outro título possível seria Anjos que Movem Pêndulos e Árvores que Falam. E, finalmente, as palavras para o inexplicável. E entro agora na autobiografia sobrenatural. O secreto e o oculto estão, ainda antes da leitura, nas lombadas dos seus livros, embora nem sempre por sua iniciativa. É o quase evidente da História Secreta de Portugal, que não era para se chamar assim, estou certa, dos Contos Secretos e da autobiografia sobrenatural, para não falarmos de outros menos óbvios, de outros títulos menos óbvios. É essencialmente sobre autobiografia e sobrenatural que nos debruçaremos. Apesar de o tema não se esgotar aqui, pois estende-se por toda a sua obra e neste volume só as páginas autobiográficas dariam para um tratado. Logo na introdução desta terceira parte, autobiografia sobrenatural, é colocada a hipótese de haver uma convicção da parte do José Marinho, companheiro de António Telmo, acerca do interesse de António Telmo pelas ciências ocultas. José Marinho, a quem, por sua vez, ele, António Telmo, atribui experiência visionária muito superior à sua. Não há polémica entre ambos, pelo contrário, um sentimento de reconhecimento e respeito, na convergência da diferença. Assim como reconhece que Marinho, e agora passo a citar, sabe ver na flor que abre, na folha que cai, no sol que desponta e até no carro que rola, segredos inefáveis. Termino aqui a citação. Visão em que, de certo modo, estão irmanados. Marinho retira o mistério dos lugares canónicos e transporta-os para o cotidiano, porque, segundo afirma, como tudo é milagre, vive em estado de permanente maravilhamento, não necessitando de milagres para se maravilhar. Falo com a naturalidade de um continuado espanto, expressão que se desmente a si mesma, pois o que caracteriza o espanto é o seu caráter súbito. Vem de ex paventare, o prefixo significa fora, e pavere, tremer de medo ligado ao pavor. Portanto, a palavra de alguma forma também evoluiu do ponto de vista semântico. De qualquer modo, é impossível o espanto em continuidade. Não é possível, para além da impossibilidade quase fisiológica do pavor contínuo. Há, assim, uma contradição ou um choque lógico nesta afirmação, como na poesia, na oração e na profecia. O triunfo do paradoxo, a essência do milagre. Também Telmo vê o extraordinário nos mesmos lugares, mas atribui-lhe características significativas, o que o leva a questionar e distinguir os conceitos, em José Marinho, de milagre extraordinário. Para este, como tudo é milagre, nada é extraordinário. Para quem não vê nada de novo sob o sol, o milagre não tem de ser da ordem do extraordinário, mas, pelo contrário, cotidiano. E não tem que ter um caráter significativo. Isto para José Marinho. António Telmo aponta um método em que diverge de José Marinho. Ver o excepcional, portanto, o método de António Telmo é ver o excepcional em tudo, e isto é coerente como, e cito, caminho para que o próprio excepcional venha ao nosso encontro. Desculpem, eu li mal. Ver o excepcional em tudo o que é corrente. Portanto, o António Telmo procura e faz um esforço e tem esta disciplina de ver o excepcional em tudo o que é corrente, para que
o próprio excepcional vem ao nosso encontro. Este é o método dele. O que pressupõe que para ele não existe continuidade, mas descontinuidade. Logo, a necessidade desta espécie de chamada de atração do excepcional com efeito de ímã. José Marinho não necessita de milagres. António Telmo chama-os através de um esforço ou de uma arte de visão. Talvez seja isso que melhor os distingue. Não é por acaso que a arte de olhar, do Aldous Huxley, é um dos seus livros de culto e o título de um conto seu, Os Contos Secretos. Olhar enquanto arte, olhar excepcional para ver a excepcionalidade, ou imprevisível, que segundo ele, e cito, traz consigo o sinal do bem e da verdade. Portanto, para ele, o sinal do bem e da verdade é o imprevisível. O seu método é, então, a arte de ver no cotidiano a excepcionalidade, sendo que a segunda parte do processo, que é sermos visitados pelo imprevisível, já ultrapassa completamente a nossa capacidade de fazer acontecer. Portanto, há uma parte que depende da nossa vontade, a segunda já não. E é essa imprevisibilidade a prova dos 9 de si mesma. É um interessantíssimo, complexo e paradoxal método que concilia numa primeira fase desejo, esforço e vontade, com o que poderá seguir-se ou não. E já não depende de nós, embora dependa do método por nós utilizado. Primeiro vontade, depois desapego, incerteza e fé. É isto que faz acontecer, ou não. A introdução, ocupando pouco mais que uma página, é importantíssima e só ela já é um pequeno tratado ou resumo do que poderia ser um extenso e profundo estudo sobre o oculto, segundo António Telmo. Arte de ver, descontinuidade, imprevisibilidade e milagre. Outros dados determinantes da sua visão se seguirão nas páginas seguintes. Não explicação, positividade e caráter significativo dos acontecimentos extraordinários, como veremos. Oculto, mistério, extraordinário, sobrenatural e milagre são apenas algumas... É que vai haver um PowerPoint, ainda não, depois eu disse, obrigada. São apenas algumas das designações com que verbaliza o inexplicável. Porque é disto que se trata. Este perseguidor do mistério não só afirma que os acontecimentos que aos nossos olhos aparecem como extraordinários são significativos, possuem a sua própria positividade, uma espécie de racionalidade específica, como não têm de ser explicados. E agora cito. Não sou daqueles que não estão tranquilos enquanto não encontrarem uma explicação racional ou irracional para acontecimentos deste tipo. Não se explicam. O que me impressiona é a sua positividade que não conduz com a positividade dos acontecimentos normais. É até altamente provável que estes sejam tão significativos como aqueles. Portanto, é um outro positivismo. Portanto, ele defende que não têm de ser explicados, mas sim observados, contemplados, atendidos e até descritos, como estas páginas comprovam, estas páginas autobiográficas e biografias, autobiografias de Portugal. Mas para essa especial positividade utiliza igualmente a brilhante, expressiva e eu diria rigorosa expressão de razão menos visível. Eu acho isto brilhante, razão menos visível. Outras expressões usa, algumas delas com certa frequência, como realidade fantasmática, extraordinário, outro mundo, sinais, Deus e deuses, segredos, imprevisível, voz interior, premonição, inquietação ou inquietude, estranheza, assombro, surpresa, inesperado, mágico, perigos iminentes, mundo subtil ou imaginal, alucinação, estupefação, coincidência, impressionantes coincidências frequentes, acontecimentos misteriosos, percepção a haver, inexplicável, outro plano da vida,
Perplexidade, outro plano, sobressalto, prognose, além de Deus, movimento interior, por explicar, processo interior, sonho terrível, sobressalto, intensidade do terror, espanto, espantoso. Serão estas talvez as mais significativas. Outros elementos linguísticos são não menos importantes para a criação de um mundo, aparecem acoplados como luz, adjetivada como maravilhosa, instantânea, mas também essência ígnea, relâmpago de cor, vários tempos e modos do verbo iluminar, racional, visionário, alma, plexo solar, sonho, impressionar, gênio, não representando a palavra aqui um ser humano com capacidades excepcionais, mas no sentido de uma entidade de outro plano, como um anjo ou uma aguide, protegido de Deus, extraordinário, auspicioso, subitamente. Estes acontecimentos caracterizam-se também pelo seu caráter súbito, o que teoricamente e não só os afastam do maravilhamento em contínuo do José Marino. E ranger e estilhaçar-se estrondosamente o horóscopo e a astrologia, alguns números como o 7, o 3, o 9, o 13 que para ele é 4 também. É o caso o 3, por exemplo, é a hora da morte de José Marino, ou da hora escolhida pela voz interior para o informar acerca do segredo escondido pelo poema de Pessoa sobre Gomes Leal, mas também um número aparentemente inocente como o 24, que num sonho lhe anunciava, pré-anunciava o número de perdizes que abateria quando ele ainda era caçador, premonição que se confirmou com o requinte que apenas o sobrenatural poderá encenar, pois às 23 perdizes abatidas se sucedeu uma espécie de jogo entre os dois caçadores empatados com 23 perdizes, sendo um deles António Telmo, e propondo o outro que o primeiro dos dois que matasse uma peça, ainda que fosse codorniz, valeria como perdiz. Não será difícil adivinharem o inquietante desfecho. Foi António Telmo. Ainda sobre horóscopos e o poema de Pessoa sobre Gomes Leal, terá sido o que apelida de voz interior a causadora da perplexidade perante algo ou alguém que, noutro plano, faz cálculos tão rigorosos a ponto de acertar com o momento em que ele próprio, Telmo, estava em condições, por recentemente ter recebido as ferramentas técnicas necessárias, neste caso um livro com a hora do nascimento de Fernando Pessoa, para entender que o poema se referia afinal ao horóscopo do próprio Pessoa e aprofunda a aproximação dos horóscopos de ambos, do Gomes Leal e do Fernando Pessoa. Neste episódio faz afirmações acerca da duvidosa possibilidade de ele ter sido, e agora cito, capaz de calcular dormindo aquilo que acordado nem sequer tinha qualquer assomo de existência, fim de citação, na sua consciência. Que o anjo a ver, conforme ele diz, teria não só feito uma investigação profunda e descoberto não apenas que o poema era um horóscopo, o poema Gomes Leal era um horóscopo, mas que também o era de Pessoa, apesar do título Gomes Leal. E escolhido, portanto, o anjo teria escolhido um momento ótimo para corresponder àquele em que o próprio Telmo, e cito, obtivera os meios necessários para comprovar o que ele, anjo, sabia. Assim, reforça a afirmação de Leibniz de que os anjos também investigam. Volta a falar na voz do anjo e no facto de esta voz não o ter enganado. A propósito da aproximação dos dois horóscopos, fala em impressionantes coincidências. Continuemos a elencar os temas acoplados ao sobrenatural e temos geometria, arquétipo, os anjos, como já vimos, e as suas vozes, Nossa Senhora, o verbo rezar, também com ela relacionado, esoterismo e esoterista, a águia e o falcão, como uma espécie de mensageiros dos deuses ou do oculto.
com uma figura que já desenhava aos 5 anos com uma ervinha verde na parede do quintal da tia Angelina, em Alter do Chão. Vejamos a história, e agora é que temos a história aqui a meio da comunicação. Se calhar é de avisar. E se calhar eu também vou passar. É a história do quadrado mágico do António Telmo. Vamos passar. Então, o texto do António Telmo, nas páginas autobiográficas. Quando era uma criança de 6 anos de idade, vivia em Alter do Chão, na casa de uma tia irmã do meu pai, então em África, passando os dias inteirinhos no quintal ensoleirado, a andar de triciclo e a aprender a imaginar. E assim era, com uma erva cujo suco, uma vez, obrigada Maria, uma vez esfregada ela na cal branca da parede, fazia uma tinta verde, tracei e não sabia de onde na minha alma a trazia, nessa parede a figura da Rosa dos Ventos, que é afinal o quadrado em que se combinam a cruz direita e a cruz em X. Ele às vezes chama-lhe quadrado, outras vezes chama-lhe retângulo. Esta dupla cruz do chão do adro do chão, portanto, esta dupla cruz que ele já desenhava aos 5 anos, vamos encontrá-la quando vamos à Ruda, onde ele viveu uma grande parte da sua infância até a adolescência, está no chão do adro da igreja, da Ruda. Aqui, vejam ao pé da cabecinha dele, na parede, o quadrado mágico que ele já desenhava e que vamos ver em mais pormenor a seguir, que está ali, na parede, com a tal ervinha verde. Com uma erva cujo suco, uma vez esfregada ela na cal branca da parede, fazia uma tinta verde, tracei e não sabia de onde na minha alma a trazia. Nessa parede a figura da Rosa dos Ventos já tínhamos lido, mas não quero mais repetir. Aqui temos o manuscrito do António Telmo com o desenho, onde ele reproduz o desenho da infância. Tudo quanto escrevi, meus livros, emerge daqui. Lembro-me muito nitidamente de ter traçado muitas destas figuras por toda a parede do quintal. Fazia-o com uma erva verde. E eu deixo aqui agora um elemento de inquietação. Ele diz aqui que a traçava por toda a parede do quintal, mas eu desconfio que ele continua a desenhá-la noutros sítios, como já veremos. Continuamos. É assim que, muitos anos depois desses em que jogava ao galo, vi no livro do famoso Agripa, A Filosofia Oculta, que a figura do jogo, se a inscrevermos, portanto o jogo do galo, num quadrado, numerando ao mesmo tempo as sucessivas 9 casas da esquerda para a direita e de cima para baixo, ficaremos perante o prodígio de um quadrado mágico, porquanto, somando os números sucessivos, no sentido das duas cruzes nele combinadas, obteremos sempre o número 15, 3 vezes 5. Portanto, cá temos o jogo do galo que todos nós jogamos. E cá temos a operação, que dá sempre o número 15. O mesmo retângulo que, regressados os dois biógrafos, portanto, eu e o Pedro Martins, que estamos a trabalhar a biografia do António Telmo, regressados da Barata, depois da primeira sessão do primeiro ciclo da Misteriosofia, que acabara de se realizar em janeiro de 2016, dirigindo-se cada um para a sua casa, um pelo comboio, outra por táxi, deparam ao mesmo tempo, no momento da interseção ou separação dos caminhos, em plenas arcadas do Arieiro, a um nível superior ao dos olhos, muito superior, isto. Esta é a fotografia que na altura fizemos. Quem é o desenhador do Arieiro, não sabemos. Era preciso alguém ter subido muito alto. O mesmo quadrado, que terá sido o mesmo que desenhou este xadrez ao lado do adro da Ruda, em frente ao escritório do notário do pai, tanto o xadrez preto e branco. Passado um ano, uns dias após a primeira sessão da Misteriosofia, já não na Barata, mas aqui na Amor, que é onde eu infelizmente não pude estar, em dezembro do mesmo ano, 2016,
Mais uma vez se encontravam os dois biógrafos em pleno Arieiro para um encontro com João Ferreira, decano da filosofia portuguesa do grupo de Telmo, Agostinho e Eudoro desde os tempos de Brasília. Quando se aproximam sem abrigo, que a troco de pequeníssima moeda, a única que tínhamos, fez questão de entregar sem que houvesse possibilidade de recusar este trevo de 4 folhas. Novamente em pleno Arieiro, no lado oposto e complementar àquele onde cerca de um ano antes encontráramos o outro símbolo na pedra. Ambos têm a ver com António Telmo. O que víramos havia um ano, gravado na pedra, era o quadrado mágico igualzinho ao que o filósofo gravava na parede com uma erva verde em criança. Talvez fosse já o quadrevo, como ele lhe chamou mais tarde, nos contos secretos, e que uma vez encontrou no quintal no meio dos trevos e que ele depois narra em conto nos contos, como aqui é dito. O mesmo que nós encontramos aqui nos bancos de pedra em Arruda. Primeiro o mineral, depois o vegetal. Não vale a pena tentar perceber, não vale a pena tentar saber. Quando querem, os símbolos são tão herméticos como uma rosa. Apenas um facto que pode ou não estar relacionado. Era ali muito perto, a meio de João XXI, que se encontrava o grupo de Olzer, que se encontra em torno do qual vários acontecimentos extraordinários ocorreram. Não sabemos como ele, limite-me a descrever algo de uma ordem de racionalidade específica ou razão menos visível que não tem de ser explicada. É ótimo. E vamos continuar. Muito obrigada. Significativo não pode deixar de ser. Provocado, impossível. E imprevisível, totalmente. O que traz consigo o sinal do bem e da verdade. Ou a voz interior que aos 18 anos o aconselha a não entristecer para não entuberculizar. Estava ele em Sesimbra e é espantosa esta correspondência entre tristeza e melancolia com o pulmão. Saber hoje mais ou menos generalizado e dominado pela medicina de vertente holística, mas que provavelmente nos seus 18 anos do ano de 1945 em Sesimbra, rodeado de amigos com tuberculose, desconheceria. O ato de rezar a Ave Maria mais do que uma vez aparece associado ou sequencial a situações de perigo ou apenas pânico, como é o caso de uma assustadora experiência em que um som de guizos foi sentido fisicamente no corpo e mais concretamente nos chakras, sendo a passagem pela parte que ele próprio designa como plexo solar, sentida como assustadora e tremenda, de lhe estarem arrancando a alma. Nem sempre os sinais são felizes, mas mesmo quando não o são, têm o mérito de o salvar, sabe-se lá de quê, de quem ou porquê. A dada altura, António Telmo estuda autonomamente a astrologia através de um livro que lhe ofereceram. Portanto, não admira que a astrologia e o horóscopo sejam também referências importantes e radicais, como uma quadratura a Urano, onde leu uma previsão da própria morte, que foi esquecendo, dada a antecipação de anos com que aconteceu a antevisão e por um esforço de vontade, mas que no momento determinado foi semi-certificado por 2 acidentes com desfecho de caráter milagroso, num intervalo de 2 dias, o segundo dos quais quase impassivelmente observado por si próprio e com salvamento praticamente comandado em desdobramento anímico. Outra premonição mais feliz, sendo que a anterior também não se pode considerar propriamente mal sucedida, porque ele salvou-se, tem a ver com a previsão feita pelo astrólogo e vidente Horus sobre a data da sua futura próxima, totalmente inesperada e nem sequer especialmente desejada ida para o Brasil e o conhecimento da futura mulher e mãe dos seus futuros filhos, o que viria rigorosamente a acontecer nas datas previstas.
o mesmo Horus que lhe disse que ele seria o único homem capaz de derrubar Salazar, mas que, acrescentaria enigmaticamente, não o fizesse. Os acidentes na sua vida acontecem com uma frequência maior do que qualquer um de nós gostaria, podendo assumir a forma real, como o traz relatado, ou de sonho a antecipar o acontecimento. Apesar de tudo, mais benévolo, sonho que salva. Outro sonho anuncia-lhe, 3 dias depois de ter acompanhado os restos mortais de Álvaro Ribeiro, que este não morrera. Não seria surpreendente, habituámos-nos ao caráter desconcertante dos sonhos, dos nossos próprios sonhos, se não tivesse vindo a saber, por um terceiro, que outra pessoa, o marido de Conchita, afilhada de Álvaro Ribeiro, sonhara um sonho igual. Mas há também o sono, e cito, aquele modo de sono em que não sabemos de nós, como ele o descreve, o sono profundo, não é o sonho, é o sono profundo, onde pode acontecer o assombro para lá de todo o assombro. A ilusão de ter morrido, um dos textos desta autobiografia sobrenatural, uma experiência excepcional, que ele apelida de excepcional, durante uma sesta, em que tomou consciência de si, e volta a citar, do outro lado da vida. E descreve: era como se tivesse havido uma explosão imensa de silêncio. Eu estava desoladoramente só no mundo dos mortos, abandonado no meio de um espaço infinito, sem estradas, sem casas, sem gente, sem nada. Fim de citação. Contudo, perdido nesse profundíssimo sonho, volto a citar, pensei em Nossa Senhora e rezei. E acordou, como diz, são e salvo e com um tema espantoso, como ele diz. E aqui vale a pena cruzar com o que ele escreve na Arte Poética, o seu primeiro livro. E vou citar. Os 3 estados de alma, físico, etérico e astral, ou mineral, vegetal e animal, devem ser correlacionados em modo inverso com a vigília, o sonho e o sono profundo. Da vigília para o sonho e do sonho para o sono profundo, o homem natural passa da consciência para a subconsciência e desta para a inconsciência. Só pela lembrança recebe alguma notícia do que se passou enquanto esteve adormecido. É no texto, no capítulo As Descidas ao Reino das Sombras da Arte Poética. Neste sono atrás, já não estou a citar, neste sono atrás descrito estaria então no reino da consciência, daquilo que podíamos antes chamar a supraconsciência. Contudo, como cita de Hervé de Saint-Denis, e cito, é possível invocar certas imagens durante o sono, modificá-las, orientá-las, mantê-las, substituí-las. O mesmo afirma Castanheda na Arte de Sonhar. É o que parece ter acontecido, a invocação da deusa pela oração e a orientação do que estava acontecendo, saindo dessa cena. Embora neste caso não pareça tratar-se de sonho, mas de algo muito mais profundo. E prossigamos a leitura da Arte Poética. Evidentemente que a transposição da consciência não se realizará sem a sua radical transformação, e por isso alguns preferem falar em superconsciência. E aqui temos a explicação. Aqui isto já são palavras minhas, aqui temos a explicação. Não é a consciência do sonho que depois se traduz em lembrança, é a superconsciência do sono profundo. E finaliza o capítulo assim: se a identificação da concepção do inferno com a teoria geral do subconsciente e do inconsciente puder ser mantida, cremos que os grandes poetas do passado terão alguma coisa a dizer-nos que nós mal sabemos. Fim de citação. Uma descida aos infernos, tal parece ter sido, digo eu, a experiência narrada. 2 páginas antes de escrever, e volto a citar, nas formas de consciência anormal, o centro deve estar noutra parte, portanto ele quer dizer aqui, noutra parte que não o corpo, isto é, num ponto invisível,
para onde convergem e onde se concentram como uma massa todas as forças do Espírito. É também o capítulo As Descidas ao Reino das Sombras. Terá sido eventualmente o caso desta experiência. Tão habitual era na sua vida o extraordinário que frequentemente, a não ser que assumisse contornos assustadores, a atitude era da ausência de surpresa ou espanto, como no caso de Marinho e de si próprio perante as expressões mais simples e habituais da vida, que exemplifica com o desenvolvimento de uma semente em árvore, episódio do milagre ininterrupto que é a vida. Sendo que alguns destes milagres se destacam pela sua natureza ainda mais extraordinária e excepcional, assim criando uma espécie de disrupção. Como quando os verdes sobreiros à sua frente se transformam em chamas uma vez os olhos fechados. Ao fechar mais uma vez os olhos para rever a transformação do verde em fogo, não volta a acontecer. E isto é totalmente coerente com o que diz sobre o imprevisível. É possível abrir-lhe a porta através do exercício de atenção ou treino, mas continua a ser imprevisível, não dependendo da vontade. E isso, mesmo sabendo que assim é, surpreende-o. Não o surpreende o imprevisível, surpreende-o quando ele não acontece por não responder à vontade do consciente, embora saiba que é assim que as coisas se passam. Não o surpreende a luz ou a visão, surpreende-o a treva, mesmo sabendo da natural alternância. E interessa-lhe, acima de tudo, a relação do mundo sensível com o mundo subtil e imaginal, como ele chama, onde integra a visão ígnea dos sobreiros. Vários nomes, consoante os contornos e sentido e essência, pode dar às diferentes experiências. Pois é de luz que trata a palavra e o acontecimento, alucinação, é o nome muito apropriadamente dado à invasão de luz que lhe foi proporcionado ver no quarto uma noite, ainda em estado de vigília. Experiência que apelida de maravilhosa e viu por 3 vezes sucessivas repetida, número aqui e sempre nada neutro. Luz nas suas diferentes formas é uma quase omnipresença, não apenas nestas páginas, também na poesia e restante obra, como no caso da aula que deu na Universidade de Évora a convite do António Cândido Franco em dia de São João. As cinzas de uma fogueira do lado de fora da sala acenderam-se quando ele começou a falar e apagaram-se quando ele terminou. António Telmo, que não dá geralmente grandes explicações para os fenómenos que descreve, aqui é ainda mais austero e limita-se a descrever secamente o sucedido como um autor de short stories faria. E há as coincidências, com as quais não se espanta porque são, e cito, tão frequentes que já ninguém se espanta com elas. Fim de citação. Certamente este ninguém é uma figura de estilo para se designar a si mesmo. Há quem se espante, e muito, e há quem ignore, ou finge ignorar, como aqueles caçadores que, perante o estranho episódio das 24 perdizes, fingiram que nada tinha acontecido. E diz ele, nenhum deles falou no acerto da premonição. O sobrenatural assustava aqueles caçadores. É natural que o sobrenatural assuste. Telmo comenta várias vezes este tipo de enfiar a cabeça na areia que explica através do medo, como foi este caso, ou de uma outra vez no Águias de Ouro, a propósito da ressurreição de uma mosca, e aqui estou a citar de cor, Pedro, se eu estou aqui a dizer algum disparate, por favor, corrija. O Pedro é a minha telmopédia, porque ele sabe tudo, Quando eu não me lembro de alguma coisa, eu pergunto e ele responde lá. Ou ainda a sugestão de inveja, como no caso das reações dos companheiros quando uma personagem nitidamente autobiográfica encontra um trevo de 4 folhas no quintal. Isto nos contos secretos. Mas voltemos às coincidências e ao inexplicável num encontro com um alentejano em Estremoz, num banco de jardim, que com um pêndulo o vai tranquilizar em relação a uma preocupação de saúde abusivamente insinuada por alguém. Portanto, alguém
de um grupo de neopitagóricos o tinha assustado com um possível problema de saúde. Ele estava inquieto e de repente encontra, a meio de extremoos, um alentejano totalmente tradicional e convencional com um pêndulo na mão, o que já não é nada expectável. Sem que o alentejano soubesse do caso, tendo, no entanto, portanto, tranquilizou e questionado, tem uma explicação simples para o funcionamento do pêndulo. Não sou eu que movo o pêndulo, são os anjos. Ao olhar profundo de Telmo, ao seu, como ele diz, Espírito Santo de orelha, ele fala sobre isto nos contos, refere, não escapam igualmente os diálogos das árvores, que ouve, literalmente. E um gato que se prosterna como muçulmano sobre uma edição do Corão que tinham acabado de lhe oferecer, virado para Meca, para assombro e espanto de Telmo, que algumas vezes é ultrapassado pela sua capacidade de aceitar com naturalidade a estranheza. A muitos de nós possivelmente teria passado despercebido. Seria apenas um gato a dormir em cima de um livro. Mas atenção, que um gato a dormir sobre um livro pode ser um muçulmano virado para Meca. Depois desta leitura, lembrei-me das vezes que os meus gatos parecem meditar virados para a parede. Até que ponto não representarão o meu lado judeu frente ao muro das lamentações? Em outros momentos de extremo espanto em que a estranheza causa pânico, Telmo usa, sem que seja ato pensado, a magia que é a reza ou a oração, por mais do que uma vez identificada com a invocação ao socorro feminino, a Grande Mãe, a Ave Maria, sempre eficazmente em situações de grande risco. Não são só as coisas do mundo visível que participam da sombra, nem é sempre a luz que reflete o ser luminoso que António Telmo é. Luminoso, transparente, lúcido e muitas vezes nu e feio no meio do frio. Como quando conta a praga que, sob o efeito da irritação, lançou, esquecendo que, melhor do que ninguém sabia, o poder criador da palavra. E neste caso destrutivo, que ele acredita ter levado à morte de um cão. Noutro caso, transformou-se em embaixador de Vênus na Terra, quando as suas palavras uniram dois seres no amor futuro que ele vaticinou, e assim aconteceu. É o episódio A Praga Má e a Praga Boa, desta autobiografia sobrenatural. Curiosamente, é a mesma emoção, a irritação, a dispensadora das duas pragas de efeito contrário, como um Deus vingador ou uma criança espontânea. Se a atenção ao esoterismo é uma companhia precoce, talvez ainda antes de conhecer o nome, há um período em que a aprendizagem se faz com algum formalismo, sistematização e disciplina, pelo menos aquele mínimo que um livre pensador com a escola original da filosofia portuguesa conseguiu submeter-se, com um pé dentro e outro fora, e a rebeldia em afloramento constante. Até ao momento do já não ser mais possível violentar a sua alma e natureza. Contudo, durante alguns anos, alguns eventos ocorreram que já não são de menor importância para o tema que estamos a olhar com olhos de ver. Portanto, estamos a falar do grupo do Holzer a que ele pertenceu durante uns anos. É José Marinho que lhe apresenta Max Holzer, o dirigente deste grupo, que o próprio António Telmo ajudou a reunir, como ele conta nos Contos Secretos. Aí se presta a alguns exercícios que faziam parte do ensinamento. Concomitantemente, outros episódios totalmente não programados começam a ocorrer ainda antes da sua entrada no grupo, como o aparecimento totalmente inexplicável no carro em Sesimbra de um livro que teria ficado em casa, que na altura era em Borba, e onde constava um endereço de que necessitava para escrever a Holzer. É o espanto do sucedido que acaba por fazê-lo deixar de hesitar e decidir-se a seguir o ensino de Holzer, em relação ao qual se encontrava bastante relutante. Deste encontro com Holzer resulta um impressionante episódio que aparece mais do que uma vez narrado, citado, aludido, como por exemplo nos Contos Secretos, mas também aqui nas páginas autobiográficas.
para além do mistério e do inexplicável, uma tocante, sincera e corajosa autoanálise psicológica. O caso é de tal profundidade e complexidade que me demoraria muitos caracteres, pelo que recomendo a leitura do texto de Cícero neste livro. É um caso que se desenrola no tempo, durante anos, segundo ele diz, e é acompanhado de comentários como, ainda por explicar, extraordinárias repercussões, arquétipos, processo interior, sensação estranha, esquisita, inquietante e sonho terrível. Deixo aqui o enigma. De que modo faca, falcão, articulação e grão poderão estar relacionados com um profundo e perturbador processo espiritual? E desafio-vos a ir ler. Seja como for, é este processo que o conduz ao conhecimento da existência de uma guida ou anjo, segundo lhe é dito, por quem o vê, com um rosto que lembra o falcão. Ele diz, parece mau, mas é muito bom. Diz quem lhe fala. Diz que lhe fala. Obrigada. Mas que António Telmo não o ouve. Fim de citação. Esta informação é transmitida por um cabalista inglês com quem se encontra um dia a almoçar e que veio a Portugal a convite de um grupo de alunos da Faculdade de Psicologia de Lisboa. Portanto, de qualquer modo, quanto mais mergulha em si, mais este ser se eleva no infinito. E aquilo que poderia ser uma traumática experiência transforma-se numa tomada de consciência em vários atos e com vários atores, de que nós, privilegiados leitores, saímos claramente beneficiados e que gera uma das mais belas e importantes reflexões sobre a potência R que podemos encontrar também na gramática secreta. O seu sacrifício de vida e a sua exposição iluminam-nos. Por vezes hesita entre uma explicação positivista como a leve embriaguez em relação a um fenómeno que ele não sabe explicar, se teria sido por estar levemente embriagado ou outra razão menos visível, como ele diz. Isto em relação a uma visão da alteração das feições do seu interlocutor Rafael Monteiro, num chinês com barbicha e cabelo apanhado ao alto. Porque não sabe. E esta humildade, esta verdade salva-o do risco tantas vezes corrido por aqueles que ousam olhar para o mundo desconhecido, de se deixarem enredar nas suas próprias fantasias, de onde é muito difícil saírem e transformarem a relação com a espiritualidade ou o oculto, o esoterismo ou o sobrenatural numa alienação como outra qualquer. Esse é o grande perigo. É por isso que Telmo alerta para aspectos decisivos como ver o caráter significativo, mas não tentar atribuir um significado. Olhar em profundidade sem se agarrar ao que se vê. Acreditar no espantoso sem o provocar. Não retirar ao sobrenatural a sua positividade específica, que designa, e volto a repetir, como razão menos visível, nem alienar o cotidiano da excepcionalidade, cultivando a arte da visão. Aceitar a descontinuidade da excepcionalidade, mas pela disciplina da arte do olhar, procurar reduzi-la à menor frequência possível e esperar pelo inesperado. Tendo nos seus outros textos um estilo que é com frequência naturalmente poético, aqui literariamente é neutro. Como se a necessidade de rigor o obrigasse a criar um despojamento estilístico para pôr a nu os factos, despidos de embelezamento, disfarce, engrandecimento. Estamos perante, na sua maior parte, pequenas narrativas depuradas, sóbrias, sem efeitos especiais ou figuras forçadas. O ritmo é fluido e a descrição apenas QB. Enquanto nos contos cria frequentemente uma certa ambiguidade entre autor e narrador, aqui narrador coincide claramente com o autor, que não procura ficar bem na fotografia, expõe-se e não interpreta com esforço, mas apenas quando a interpretação se impõe. Põe mesmo em dúvida, quando é o caso, o caráter esotérico do fenómeno que descreve.
E descreve-se observando-se como estando de fora, mas sem esquecer o que foi sentido dentro. Não acrescenta informação, mesmo quando o que conta se revela insuficiente. Não força a memória. É quase positivista, ou o que ouso designar, sabendo que se trata de um grande atrevimento, um cientista do oculto. E estou grata pela vossa atenção. Claro, então. Então tá, a respeito da parte do autor que ele fala sobre o sonho. Eu tenho uma linha de pensamento assim, parece que é bem semelhante ao que ele disse, né? Mesmo assim, se eu tiver um sonho, então assim, é igual na vida, a nossa vida são segundos, né? Já passou, vai passando, está passando, está passando. Então eu posso considerar aquele meu sonho como algo vivenciado, mesmo que seja só eu que tive o visual, mas eu posso considerar ele como se fosse algo vivenciado. É a mesma coisa se o que eu estou vivenciando nesse momento, né? Algo que eu sonhei, por mais assim esdrúxulo que seja, eu posso considerar ele como vivenciado nas minhas lembranças, né? Como eu não vivenciei simplesmente fisicamente, mas eu vivenciei mentalmente. Então seria isso mesmo. Sim, no outro plano, exato. Alto plano, algo vivo. Então assim, nas minhas lembranças eu posso considerar como se fosse algo vivenciado realmente, uma realidade de vivência mesmo. Exatamente. Foi o que então, porque assim, eu identifiquei bem essa parte, porque assim, é bem a linha de raciocínio que eu tenho através do sonho, ou algo assim, vamos colocar uma hipótese patética, algo sobrenatural que só eu vi, vamos dizer assim, né? Talvez assim não seja ilusório, né? Seja algo que eu vivenciei. Podemos estar todo mundo aqui, só que eu vi algo além, então isso é vivenciado, pode ter essa consideração. Sim, eu fiz isso noutras partes. Aqui, sim, o texto dele é grande, eu vi. Mas é isso. Ele diz isso, isto é, nós vivemos em vários planos. Sim. E há planos que estão mais próximos do plano do corpo do que outros. Certo. O sonho está ainda relativamente próximo, tanto que depois é suscetível de memória, ou de lembrança ou de recordação. Ele depois fala de um outro plano, aquilo que ele chama a superconsciência, que dificilmente alguma vez temos acesso pela memória, que é então a tal descida aos infernos, que fala o Dante e outros poetas como o Camões. Certo. E, portanto, isso é uma experiência ainda mais longínqua, ainda mais, num plano ainda a que mais raramente temos acesso. Portanto, ele distingue o sonho dessa outra experiência de superconsciência. Portanto, é como se houvesse aqui vários planos que se vão distanciando da consciência comum, não é? Mas o Pedro poderá também dar uma chega sobre isto. O plano da inconsciência já é o plano do espírito, não é? Sim, ele fala muito sobre o plano do isto, sonho, a a subconsciência é o plano da alma ainda, não é? Exato. Certo, então todo esse sentimento é assim, então assim, na minha memória é algo que eu vivenciei. É real, não é? É real, sim, não é real materializado, mas ele é real mesmo. Real. Tá, então beleza, então meus pensamentos estão no caminho certo. Mas eu não sei se estou certa. Não, então, mas o assim, António então fala sobre isso. pra mim sim. Eu lembro-me do António Telmo contar uma história que se falou aqui em vários planos. Eu não me recordo agora dos nomes, isto passou-se num café em Lisboa, um dos cafés onde eles reuniram. Não tenho certeza, mas eventualmente seria a leitaria irlandesa do José Loureiro Botas. Portanto, seria ali pelos anos 70, penso que o Marinho ainda cá estava. E o António Telmo chegou à conclusão, ele encontrou-se nesse café com um amigo, uns condiscípulos, e esperava um outro, que não apareceu. E falando no dia seguinte com esse outro amigo faltoso, o amigo asseverou que esteve lá, no período de tempo em que lá estiveram. O café era um café relativamente pequeno, de onde o António Telmo estava dominava com a vista todo o café, e o amigo asseverou que esteve lá. E lembro-me do António Telmo contar isto. Tenho pena de não lembrar de alguns pormenores, não é? Já agora, aqui uma outra nota, a questão da mosca, o episódio da mosca, embora aqui a memória também me possa traiçoar. A coincidência foi mais ou menos isto. O António Telmo impressionou o Manuel, o filho apareceu-lhe com uma mosca morta e ele com ar
prestidigitador, deixa cá ver isso. A mosca tinha morrido afogada. Cobriu a mosca com cinza do cigarro, ele deu indicação ao filho para não danificar a mosca, cobriu a mosca com cinza do cigarro, estava a fumar, e passados uns segundos a mosca ressuscitou. O Manuel ficou absolutamente. Coincidência é com a Dona Delma. E isso é um fenómeno físico, Já é um não é? fenómeno Isso não físico. teria nada de extraordinário. Sim. Vem a seguir aqui. O que tem a seguir é que a seguir ele pega num livro do Leibniz, e foi para o café, provavelmente para Águias de Ouro. Não sei se isto foi em Estremoz ou se foi ainda em Borba, e para-se no Leibniz com uma passagem. Eventualmente podemos pensar no subconsciente dele, agora não recordo os pormenores, o subconsciente dele poderia ter uma vaga memória de que aquele livro falaria disso, mas ele assinala isto com grande espanto. E o António Telmo tinha um sentido muito crítico em relação a esta com os elementos. Também me lembro dele dizer várias vezes, devemos sempre procurar esgotar a possibilidade de encontrar uma razão positiva para o acontecimento. Portanto, ele não embandeirava, não embarcava facilmente numa explicação extraordinária. Portanto, ele não empregava a expressão positivismo, mas a expressão positividade. Ele procurava a positividade do fenómeno. Por outro lado, ele acreditava, ele diz a alguns, que a razão poética é uma razão positiva, não é? Na gramática Agora, secreta. ele usa positividade também num sumo. Há a primeira positividade e depois há a outra, não é? A outra positividade. A positividade que já explica em outro plano. Eu ia dizer qualquer coisa também interessante, mas depois já me recordo. O livro do Leibniz, qual era a relação? Os anos também. O Leibniz tinha se a memória não me traiçoa, o Leibniz tinha precisamente uma página sobre aquele fenómeno. Ok. Na monologia, Eu não me recordo. Nem sei os anos também os digam, não é? É a frase. Sim, mas sim, isso é noutra parte. isso Isso é noutra parte. O António Telmo, ele gostava muito do Leibniz, É a proposta. talvez por ser um filósofo aristotélico, o Leibniz. E o Marisa diz que sempre que a filosofia se reaproxima de Aristóteles, renasce. E estudou muito em Granada. Aqueles meses em que o Agostinho da Silva lhe garante um mecenato para estar a estudar os autores espanhóis, sobretudo o Ganivet, acaba por ler muito o Leibniz em espanhol. Há vários livros, já o como Livante, evidentemente, mas ali aprofundou-se tudo o Leibniz. Há vários livros dele, o Leibniz em espanhol. Os anjos também Ó vestiram a Pedro, é propósito sempre bom trazer à colação o ensinamento maior do alto. Quando falaste da razão menos visível, não podemos estabelecer um paralelismo entre essa razão menos visível e o espírito ou caráter da intuição? Não está correta essa ligação possível? Não sei, talvez a intuição seja um dos processos que pode fazer chegar lá. A intuição seja um dos processos. Quando eu falo a em questão que eu razão... venho muitas vezes e que tenho discutido, essa intuição é realmente um processo mental ou racional? E gostava que me respondesse a isso. O que é que acham? Teríamos que definir agora aqui os conceitos, não é? O que é racional, o que é racional, porque aquilo que é racional para uns pode não ser para outros. Teríamos mesmo que definir conceitos. Pois. Como é que foi a pergunta? Peço desculpa. É que agora ela já está na segunda pergunta. Se a intuição é um processo mental ou racional? Ou se tem as duas coisas? É uma questão que eu tenho... O ponto que é muito próprio do António Telmo é precisamente de não separar as duas coisas, mas distingui-las. O mental é diferente do racional. Não é verdade? Sim, pode ter esse entendimento. Embora os conceitos, que é uma coisa que o Álvaro Ribeiro nos ensina, é que um pensador pode sempre atribuir ao conceito um outro significado, mas não é? E, portanto, É um terreno muito pantanoso. daí a Risoleta dizer que teríamos de definir isto e aquilo. Agora, o que me parece é que no António Telmo há uma distinção, se calhar há uma escala triádica entre intuição, imaginação e razão, que podemos pôr em correspondência com espírito, alma, corpo. O António Telmo pensa sempre por tríades, como o Álvaro Ribeiro. E por isso é que de alguma forma, é um aristotélico, embora também, evidentemente, sem excluir o Platão. Aliás, procura sempre conciliar ambos, não é? Mas eu penso que a intuição do António Telmo é algo que está associado aos centros de consciência mais profundos, para além da alma, digamos assim.
Mas, por outro lado, ele não desvaloriza a razão. Aliás, ele que é um grande admirador de Teixeira de Pascoais, logo depois da arte poética, uns meses depois, publica um artigo muito importante, que é um desenvolvimento da arte poética, onde já se começa a vislumbrar a gramática secreta da língua portuguesa, em que ele, de alguma forma, critica o Pascoais por fazer uma leitura do Bergson, que era o filósofo da época da moda, muito desvalorizadora e depreciadora da razão, do António Talmalanhas. Isto sem prejuízo, realmente, da grande admiração que ele tinha por Pascoais, que eu acho que era o poeta de que ele mais gostava a seguir ao Luís de Camões. Mas há sempre essa procura de harmonia entre a imaginação e a razão, mas deixando já de lado a intuição, que é algo mais profundo, não é? Que é depois aquilo que ele vai desenvolver ainda mais do ponto de vista teórico quando faz a hermenêutica do Camões. Aliás, é curioso porque ele está a fazer a hermenêutica de um autor e a decifrar aspectos de pormenor, muitas vezes, e ao mesmo tempo desenvolve teoricamente, do ponto de vista do pensamento, essa atividade, não é? E dá-nos uma teoria geral, entre aspas. Eu penso que a razão menos visível, uma forma possível de interpretar isto, não é? Não tenho a chave de interpretação, mas pode ser mesmo a letra. É a razão que nós ainda não estamos a ver. Que não quer dizer que não existe. É a razão que ainda não aprofundou, não se aprofundou pela imaginação. Viu? Pegando um pouquinho assim do que ela falou, será que essa intuição, né, do mental e racional, será que essa intuição da razão, a intuição da razão não seria o desejo interno nosso? Porque assim, o mental é aquilo que vem, ele chega e vem do nada na sua mente, tipo um holofote. Eu estou iluminando os pensamentos, aí de repente eu iluminei ali, vem aquele pensamento, aquela intuição. Será que a intuição pela razão não é o meu desejo? Então assim, eu desejo algo, então tipo, fico querendo intuir que aquilo aconteça. Não seria mais ou menos isso? Assim? Do que você quis dizer? Não. Não? Então assim, mas encaixou naquilo que você quis dizer. Eu neste momento já Eu acho que é outra coisa. Sim, mas então, é que encaixou naquilo que você falou, que a gente tem uma intuição. É que a intuição é um mental. conhecimento imediato e suprarracional. Como? A intuição é um conhecimento imediato e suprarracional. Tá, a intuição, certo. Que depois se concretiza num primeiro momento através da forma, da imagem, no plano da imaginação. E a razão vai precisamente verbalizar. Entendi, tá. Entendi. Isto depois de se ter dito 300 vezes a arte poética. Pouco referido, 64, final de 64, sai na Espiral, na revista Espiral do António Telmo. António Telmo diz: há uma razão concebida como atividade do verbo, poder-se-ia muito bem chamar de razão poética. Quer dizer, uma linguagem não é irracional por ser constituída por tropos, ou seja, imagens. São, pelo contrário, os tropos que a tornam eminentemente racional. Neste sentido, o que está fora da razão é tudo quanto o verbo, entendido concretamente como logos, como palavra, ainda não é capaz ou nunca será capaz de apreender. O logos ou verbo é aquilo que permite a apreensão. Não é? E mais tarde, um elemento lógico posterior à expressão. Embora ele tenha... Mas isso é muito claro. Foi claro? Sim. Ainda bem. Acho que sim. Acho que foi mesmo ali. Aliás, Cirúrgico. mas está aqui ainda uma outra aproximação. Como se depreende, isto diz-ele um pouco antes, como se depreende de quanto deixamos escrito, por logos ao verbo, não entendemos aqui a expressão das ideias ou emoções, cá está o logos, o verbo não é a expressão, mas o poder sem o qual os instintos e os sentimentos nunca se transformariam em pensamentos. Portanto, aquilo que é dado na experiência. Embora, por vezes, o António Telmo refira à experiência a um plano superior, não é? E não propriamente os instintos e os sentimentos. A impossibilidade que caracteriza precisamente a vida animal, em que o instinto no inseto e o sentimento dos mamíferos é logo imediatamente realizado no todo carnal. Portanto, este texto, por isso é que eu disse há pouco, é um texto muito importante, porque esclarece aspectos da arte poética, que é um livro muito denso, um livro obscuro, que aliás que o próprio António Telmo, no exercício da autocrítica, diz que é um livro mal escrito, porque não parte dos argumentos para a demonstração. E é um texto em que ele tem precisamente o cuidado ou a preocupação de esclarecer estes pontos.
que são muito técnicos, não é? Muito áridos, mas que... E depois há uma certa flutuação de linguagem do António Telmo. Para ele, enfim, é algo que terá sido líquido, mas para nós autores, enfim, nos levanta problemas, não é? Terá a ver com a evolução do pensamento? Sim, também, sem dúvida. Aliás, ele tem no António Telmo, se calhar os textos decisivos não são os livros de tese. Os textos decisivos, se calhar, são as entrevistas, são estes artigos. Eu estou-me a lembrar da entrevista ao Ângelo Monteiro, eu referi aquilo no mês passado, que é uma revisão da arte poética, e que ele tem o cuidado. Ele dá a entrevista em 2000, é uma revista do Real Gabinete de Leitura de Pernambuco, ao poeta brasileiro Ângelo Monteiro, e depois vai publicar essa entrevista entre 2004 e 2006. Ele publica 3 livros, e em todos esses livros a entrevista surge. E o António Telmo dizia, não, eu repito, isto é para as coisas entrarem na cabeça das pessoas. Aliás, há um caso, que é o das Conspirações do Neo-Pitagórico, em que ele, em 2 breves capítulos seguidos sobre o Luís de Camões, ele praticamente repete o mesmo capítulo, com umas ligeiras variantes pelo meio. Não é? E no António Telmo tudo isto é também jogo, é uma forma de provocar o leitor e de levar também a pensar. Não é? Depois há o texto A Cabra, que vai saltitando de um livro para o outro. A Cabra? A Cabra, escreve isso com brincadeira. Que é um texto que iniciou, vem a dar origem a uma polémica benévola com o António Cândido Franco. Aliás, toda essa polémica e a resposta do António Cândido Franco é uma peça fundamental pela elevação. É raro encontrarmos uma polémica, como é, por exemplo, a polémica com o Barrilão Ruas também, não é? Que vai para territórios muito complexos da matemática, mas que depois, na parte final, que tem apontamentos preciosos também, precisamente para, por exemplo, entendermos a relação entre esotérico e exotérico. De facto, é uma leitura muito exigente do Telmo, não é? Estamos todos a aprender, temos de ter consciência dessa humildade. Não, há uma pergunta, portanto, pelos livros e por todo o trabalho do António Telmo, via-se que ele era um profundo estudioso da Cabala. Portanto, ele alguma vez fez referência a algum tipo de Cabala específica? Portanto, a Cabala hebraica, sem dúvida. Sim. Ele vai às fontes tanto das letras, do alfabeto hebraico, portanto, das esferas. Mas ele faz referência a algum tipo específico de Cabala, alguma corrente específica que ele privilegia em relação a outra? Sim. Bom, por já começar por dizer que ele no escritório dele tinha uma estante especificamente destinada à Cabala, ao Zohar, na edição francesa da Verdier, e alguns cabalistas. O António Telmo apreciava muito o Isaac Luria. Da Cabala que houve aqui, de onde surgiu, portanto, aqui na Península Ibérica. Sim, não, apreciava também a Cabala Sefardita, por exemplo, o Cordovero, o Gicatila. O Gicatila é um autor, para ele, muito importante. Aliás, ele vai encontrar grandes coincidências, convergências entre a Carta sobre a Santidade do Gicatila e o Álvaro Ribeiro escreve sobre o amor, sobretudo na razão animada, e mostra que teria sido impossível ao Álvaro Ribeiro ter conhecido a obra do Gicatila, porque o Gicatila só é traduzido para francês depois da morte do Álvaro Ribeiro, creio que pelo Charles Mopsic, que é também, creio que é um dos responsáveis pela tradução do Zohar na Verdier, ou de uma parte do Zohar. O Isaac Luria era muito importante para o António Telmo, e ele vem a demonstrar, ou pelo menos a tornar muito plausível, a leitura do Sampaio Bruno, que é talvez a referência mais importante para o António Telmo, à luz do Isaac Luria. E depois vai relacionar isso com a estada do Sampaio Bruno em Amsterdão. Possivelmente o Sampaio Bruno em Amsterdão, junto à comunidade judaica, teria adquirido alguns ensinamentos a esse nível. Então, cita, por exemplo, fontes como o Sefer Yetzirah, Barid, outras fontes cabalísticas?
O Zohar, ele não conhecia o Zohar todo. Não creio que tenha... O Zohar é uma enciclopédia. Nós é que em português só temos uma pequena tradução. Ele refere, do Zohar. na gramática secreta da língua portuguesa, se a memória não me atraiçoa, ele refere expressamente o Sefer Yetzirah. E não me recordo se refere o Bahir. O Bahir não tenho ideia, não tenho agora presente se o refere. O Zohar está constantemente ou frequentemente a referir, não é? Depois ele apreciava muito, já nos intérpretes modernos, apreciava muito, citava muito o Scholem, mas demarcava-se do Scholem, precisamente aderindo à crítica que o Charles Mopsic lhe fez, e penso que também, embora ele não o cite muitas vezes, não o cite praticamente, penso que também apreciaria bastante o Moshe Hillel. Sobretudo o António Telmo não gostava, marcava-se da visão do Scholem, de que a Cabala seria uma coisa, já do fim da Idade Média, irradiando ali da Provença. O António Telmo vai aderir à ideia de que a Cabala começa com Moisés, não é? E que há uma tradição oral e há uma tradição escrita. Ele gostava muito do Charles Mopsic e lamentava realmente o desaparecimento tão precoce, tão prematuro do Mopsic. Quanto a nomes da Cabala, recordo desses, o Isaac Luria, o Cordovero, o Isaac o Cego e o Gicatu. Embora ele tenha lido muitos mais. E eu referi isto no começo, os livros de Cabala estarem numa estante, ele proibiu a Maria Antónia de os tirar dali. Ele disse: olha, os outros livros todos tu podes arrumá-los como quiseres, ali, os livros não saem dali. E ela observa isso religiosamente. Eu acho que isto diz muito, ou diz tudo, em relação ao António Telmo, à importância do judaísmo no pensamento dele e à questão marrana. Numa época em que, por vezes, nós sentimos, eu sinto que é quase proibido falar da tradição judaica em Portugal. A mim, em Setúbal, já me aconteceu há uns anos, ao falar de Cabala, ser quase acusado de sionista. Eu acho é confundir realmente as coisas. Sionista. Eu penso, se a pessoa, não, eu estou a procurar. O que é sionista? Desculpa. Sionista é o adepto do sionismo, enfim, o exacerbamento do nacionalismo israelita. Eu, para me conhecer como português, tenho que também conhecer o judaísmo, não é? E eventualmente descobrir o que em mim há de judaico. Nós tivemos aqui a apresentação do livro pelo Richard Zimmer, que é também estudioso da Cabala, tem seguramente publicado o livro O Último Cabalista de Lisboa, e ele refere que a Cabala, esta Cabala mais esotérica, portanto, a parte mais esotérica do judaísmo, os próprios judeus é uma minoria, mas muito minoria que a estuda e que a pratica. Portanto, não tem nada a ver com a cabala rabínica que se hoje em dia. Pois não, o Talmud, não é? Sim, daqueles feminismos que existem hoje em dia. Portanto, esta visão mais esotérica do judaísmo, portanto, a cabala, que é uma minoria, mas são muito poucas pessoas dentro da própria comunidade judaica que a pratica. E como já no Ocidente, agora também há pessoas que a praticam, não é? Portanto, ser cabalista não quer dizer que se tenha que defender algumas práticas rabínicas de hoje em dia. Não, evidentemente. Agora que não nos podemos esquecer que tivemos e temos uma forte marca judaica, a par da marca cristã e a par da marca islâmica, que se calhar está sobrevalorizada, porque se calhar não foi tão forte em Portugal como algumas pessoas pretendem fazer crer, por caso é indesmentível, não é? E o António Telmo até... Eu não sei se o nosso próprio Camões não... Em relação a isso, ainda bem que podemos... Isto dá pano para manga fazer esta conversa. O António Telmo, em 77, na História Secreta, começa, enfim, a pôr cá fora aquilo que viu no Camões. E fala numa perspectiva gnóstica, acentuando o cristianismo gnóstico do Camões, ligando isso ao zoroastrismo, não é? Pela mesma época, exatamente pela mesma época, Fiamás Paz Brandão começa a publicar artigos de imprensa, estudos em revistas científicas, começa a publicar leituras parcelares do Camões,
à luz da Cabala judaica. Talvez a leitura, o contributo mais importante é o que ela faz relacionando os 10 cantos dos Lusíadas com os 10 escolhas, não é? 10 sefirot. E isso levou a que, em 1980, 81, alguns intelectuais da nossa praça, um deles em David, eu não vou referir nomes, porque devemos fazer guerra às ideias e deixar os homens em paz, tenham feito no Centro Nacional de Cultura uma sessão pública que mais parecia um auto de fé da FIAM. António Castro Carvalho estava lá na altura como jornalista e conta isso. Isso, aliás, está num dos volumes das obras completas, passa de publicidade. Na mesma época, o Hélder Macedo, de 77, traduz para português aquilo que já tinha publicado em 70, salvo erro, em Inglaterra, do sentido oculto da menina e moça. E o Papa, digamos assim, do Bernardo Ribeiro, do Eugênio Ascencio, em Paris, creio que na Gulbenkian em Paris, faz também uma conferência a dizer não pode ser, não é nada assim. Portanto, tudo aquilo que tem sido... O António Telmo, mais tarde, a partir de 2000 e pouco, tem a humildade de dizer não, a Fiamma também tem razão. Eu, na altura, pus entre parênteses, porque me achava que me parecia que o cristianismo gnóstico era mais plausível, mas, no fundo, o gnosticismo, o cristianismo e a Cabala vão entroncar ambos no zoroastrismo, que é a matriz. Para o António Telmo é a matriz do pensamento português. Isto no Sampaio Bruno é muito visível, no Pascoais, não é? Que vão reatar uma herança que vem do Camões. Mas, de facto, o ponto é este, quer dizer, falar, procurar encontrar na cultura portuguesa aspectos cripto-judaicos é muito problemático. Porque, se calhar, ainda temos séculos de Inquisição que se projetam atavicamente no nosso ser. Ainda hoje, não é para dizer que uma pessoa que não é com as contas que é um judeu, não é? Como? Ainda Sim. As judiarias, não façam judiarias. Ou montaram uma cabala também, não é? Sim, Conheci o homem mais elegante do mundo. O homem que transformou a minha vida num oratório. É o único homem que não tem nome. As joias dos seus ossos, ouço-as através das paredes. Reconheço a sua estatura pelo bater do mar em meu coração. E é uma viagem sem itinerário mortal. A sombra de fogo que vai largando, vai ampliando o céu com o silêncio que reina. Por vezes, a sua voz amável entra em meus pulmões e eu não canto. Ressoa numa delicada paloma de âmbar. Sei então que me abeirei do relicário mais secreto da alma, onde entrego o sangue da sua generosidade a uma gaveta de prata. Sei ainda que aí é possível conceber as gemas de Deus quando é escuro e a noite se derrama no mundo por igual. Tocamos com a devoção de barro e adormecemos numa única silhueta de diamante. Às vezes, crio a ilusão dele ser meu pai. Conheci o homem mais elegante do mundo, é mesmo? Então, então